Capítulo 6 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus, chamando os sacerdotes e adivinhos, perguntaram: O que faremos da arca do Senhor? Declarai como a poderemos enviar ao seu lugar. E eles disseram: Ao enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas certamente deveis enviar a esse Deus uma oferta pela culpa. Então vós sararieis e vos manifestaria a causa, porque não se apartou de vós a sua mão. E eles disseram: Qual é a oferta pela culpa que devemos lhe oferecer? E eles responderam: Conforme o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouros, 5 ratos de ouros, porque a mesma praga que todos têm, tem também todos os vossos príncipes. Fareis, pois, as formas de vossos tumores e as formas de vossos ratos que destroem a terra, e darão glória ao Deus de Israel. Possivelmente aliviará a sua mão de sobre vós, de sobre os vossos deuses e de sobre a vossa terra. Mas porque endurecereis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Depois que assim os tratou, não deixaram que se fossem e eles não se foram? Façais, pois, agora um carro novo e tomai logo 2 vacas que criam, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas ao carro, e retirai delas os seus bezerros, levai-os para casa. Tomareis então a arca do Senhor, e a poreis sobre o carro, e poreis em uma caixa do lado dela as joias de ouro que lhe haveis de oferecer pela expiação da culpa, e a deixareis para que se vá. E olhai então, se subir pelo caminho do seu termo, a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este mal tão grande. E se não estaremos certos de que a sua mão não nos feriu, foi um acidente. E aqueles homens fizeram assim, pois tomando 2 vacas que criavam, ataram-na ao carro e encerraram em casa os seus bezerros. E logo puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouro, e com as imagens em formas de seus tumores. E as vacas se encaminharam pelo caminho de Bet-Semes, e foram por o mesmo caminho, andando e bramando, sem apartar-se nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E os de Bet-Semes colhiam o trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca e se regozijaram quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué, de Bet-Semes, e parou ali, pois havia uma grande pedra. E eles cortaram a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. E os levitas baixaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto dela, na qual estavam as joias de ouro, e as puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram vítimas ao Senhor naquele dia. E ao ver aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que ofertaram os filisteus ao Senhor para expiação. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra. E os ratos de ouro foram conforme o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes das cidades fortes, até as aldeias sem muro, e até a grande pedra de Abel, sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que está no acampamento de Josué de Bet-Semes até hoje. Então feriu os de Bet-Semes, porque tinham olhado dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens, e o povo se entristeceu, porque o Senhor o tinha ferido com tão grande praga. E disseram os de Bet-Semes: Quem poderá estar diante do Senhor, o Deus Santo? E a quem subirá de nós?
E enviaram mensageiro aos de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram a arca do Senhor. Descei, pois, e levai-a para vós. No capítulo 6, ele vai falar sobre o retorno da arca. Os filisteus não suportaram a presença divina, porque a presença de Deus é santidade. Muitas pessoas colocam a arca dentro de casa, dentro do seu lar, como representação da presença de Deus. E a presença de Deus, ela é poderosa, ela é santa. E quando a presença de Deus, ela entra no lar, mesmo que esteja escondido, qualquer coisa é revelado. Qualquer coisa que seja oculta, ela é revelada. Porque a presença do Senhor, ela está com o povo de Israel. E os filisteus compreenderam esse mover, porque diante dessa presença, muitas coisas aconteceram. Foram desastres, foram feridas, foram mortes. E diante disso, eles foram aos conselheiros para entender como eles poderiam levar a arca, porque eles tinham receio de ter alguma maldição, algum enfrentamento levando a arca do Senhor. Porém, os conselheiros disseram que eles deveriam levar uma oferta pela culpa. E essa oferta pela culpa estaria diante do Senhor. Então, eles fizeram formatos de ratos e de tumores para representar a dor que eles estavam sentindo por ter roubado a Arca da Aliança. Então, quando eles abrem a Arca da Aliança e eles veem o que tem dentro, o Senhor feriu os de Bet-Semes. Então, o Senhor, ele envia praga para aqueles que são contra o povo de Israel. O Senhor, ele manda enfermidade, o Senhor, ele mata, o Senhor, ele faz ver que o povo de Israel é um povo escolhido, é um povo separado. E não há como voltar atrás na palavra dele, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se cumprirá. Então, quando a arca retorna com o ouro, com as ofertas, eles levam essa arca para representar o arrependimento, para falar sobre a culpa que eles estavam levando diante do Deus de Israel. E podem perceber que diante do Senhor, a santidade dele é tão grande que até os inimigos têm que reconhecer a soberania do Deus de Israel. Quando eles reconhecem essa soberania, eles entendem que não poderiam ter tirado a arca do lugar onde ela pertence, a arca do Senhor que pertence ao povo de Israel. Então, tirar a arca do Senhor é juízo. E o juízo de Deus, ele é grandioso na vida daqueles que não guardam os seus mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor e respeitar a vontade suprema de Deus, que é o povo de Israel. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.